Muito bem, mais uma vez, a paz do Senhor para todos, né? Para todas. É o pastor Damasceno trazendo mais um estudo da palavra de Deus, né? Para meus irmãos, para minhas irmãs, meus amigos. Em nome do Senhor. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Somos o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semear. Pela misericórdia de Deus, já vamos caminhando para o 8º ano, e o Senhor Deus tem nos abençoado. Ficamos ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, número 170, Massaranduba, ali, quando vai de acesso à cidade de Seramirim. Ponto de referência é por trás do posto São Domingos. Todas as quinta-feiras temos ali nosso culto de ensino, e todas as quarta-feiras temos o programa na Zona Norte FM 87.9 e São Gonçalo FM 87.9, também o programa é Tempo de Semear. Acompanhe-nos, nos prestigie. O tema de nosso estudo hoje é 7 estágios da tentação. 7 estágios da tentação. Vamos ler a palavra. A palavra escolhida se encontra na carta de São Tiago, capítulo de número 1, versículo 13 ao versículo 17, que nos diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. São Tiago, capítulo de número 1, versículos 13 ao 17. A tentação em si não é pecado. O próprio Jesus Cristo foi tentado. A tentação, quando vencida, é a causa de fortalecimento e vitória do cristão. O próprio Deus promete que não vem sobre nós tentação que não podemos aguentar. O problema é que muitos subestimam os sinais da tentação. Aí vem a queda. Não vigiam. Olha o que Paulo disse em Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então a tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Quantos crentes sinceros sucumbem à tentação? Quantos? Inúmeras.
sucumbem à tentação. A queda raramente não é uma coisa súbita. Não, não é. Antes, é o acúmulo de uma série de comprometimentos aparentemente inocentes, que finalmente resultam em uma queda trágica. Ou seja, ninguém se desvia, ninguém abandona a fé assim subitamente. É um processo. É um processo que leva à queda. A evidência disso se encontra repetidamente na cristandade contemporânea e ao longo das Escrituras. Entretanto, nenhum exemplo revela mais isso do que o de Pedro, negando Jesus Cristo. A negação de Pedro, foi o ato final de um drama de 7 estágios. Antes de estudarmos um por um desses estágios, queremos dizer que isso não aconteceu só na vida de Pedro. Podem ser encontrados de uma ou de outra forma em quase todos os fracassos com o pecado. Avante! Vejamos, vamos lá. Vamos observar. 7 estágios da tentação que levam à queda. Vamos observar esses estágios um por um. Bom estudo, vamos avante, nos acompanhe. Primeiro, questionar Jesus. É crente que fica interrogando o Senhor por quê, em vez de perguntar ao Senhor para quê. Ficam interrogando o Senhor por quê. Por 2 vezes, Pedro questionou o agir de Jesus. Por 2 vezes, Pedro questionou o agir de Jesus. Vamos lá, está aí o primeiro. Veja aí. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Veja que ousadia. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendo as coisas que são de Deus, mas só as que são do homens. São Mateus 16, 21 ao 23. Ou seja, quando alguém questiona o que Cristo diz ou a vontade de Cristo, na realidade está sendo usado por Satanás. É o que mostra o trecho, Jesus chamando Pedro. Claro que ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas a atitude de Pedro em questioná-lo, discordar dele, não está correto. Vamos lá para a segunda vez em que Pedro questiona uma decisão de Cristo. Vamos lá. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. João 13, 8. Este acontecimento se deu por ocasião da última Páscoa em que Jesus instituiu a Santa Ceia, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, querendo dar uma lição de humildade. Foi isso que Cristo quis fazer. Quando chegou em Pedro, pensou: não, Senhor, de modo nenhum lavarás os meus pés. Então, questionou mais uma vez a Jesus. Então, o primeiro estágio para uma queda é questionar Jesus, é não compreender o porquê que Jesus está tomando aquela atitude ou falando algo que ele falou. Vigie, tenha cuidado.
O segundo estágio é o todo-poderoso eu. O que tem caído de pessoas por causa deste poderoso eu, Jesus, tenha misericórdia. É algo tremendo. Quer questionar a Deus, como foi o caso de Pedro, e geralmente quem questiona tem um eu poderoso. Ele acha que tem capacidade até de discordar de Jesus Cristo. Foi exatamente isto que Pedro fez no segundo passo para a sua queda. Olha aí a parte bíblica que nos leva a isto. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Olha aí o Pedro. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Evangelho de Jesus segundo narrou Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 29. Olha aí o eu de Pedro. Eu! Ele aí, com esse eu, ele se julgou maior do que todos os seus companheiros. Com este eu, ele chamou Jesus de mentiroso, porque Jesus disse lá em cima: todos vós, esta noite. Não deixou ninguém de fora. Jesus não disse alguns de vós. Jesus, todos vós. Mais uma vez, Pedro, sentado no seu eu, deu o segundo passo para a sua queda, a sua ruína. Olha aí, cuidado, irmão, cuidado, amigo, cuidado, amiga, com este poderoso eu. Ele é terrível. Muito bem, duas perguntas. Vamos fazer a primeira. Quem nos libertará da escravidão do nosso poderoso eu? Ele é um senhor que domina. Eu sou eu. Acabou-se. Não tem para ninguém. Cuidado. Segunda pergunta. Quem nos libertará do egocentrismo? Porque toda pessoa que está assentada no eu é egocêntrica. Ela acha que os outros, ninguém tem capacidade de nada, como Pedro achou, né? Os discípulos não tinham esta capacidade dele. Iriam negar o Senhor, mas ele não, foi o único que negou o Senhor. Os outros, na verdade, se acovardaram, abandonaram Jesus, mas não tem registro de ninguém dizer: não conheço ele não. Pedro tem, como nós veremos daqui a pouquinho mais avante. Nós mesmos, cuidado, a nossa única esperança de vencer a tentação jaz na derrota desse inimigo mortal, o nosso eu. Não derrotando esse inimigo, aí vem o terceiro degrau da queda, que é o excesso de confiança. O eu, ele gera um filho chamado excesso de confiança, que é o terceiro estágio da queda, da tentação, excesso de confiança. Você está confiando demais em você mesmo? Mas eu sou eu. Eu sou pastor há 40 anos. Eu sou pastor há 40 anos. Dirigi minha primeira igreja em 89. Eu tenho um curso de teologia. Eu conheço a Bíblia. Cuidado. Vigie. Isso é excesso de confiança. Veja o que a Bíblia diz. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado,
irei adiante de vós para a Galileia. Aí lá vem ele, disse-lhe Pedro, olha o excesso de confiança. Ainda que todos se escandalizem, porém, nunca porém, eu. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele ainda diz com mais veemência, mais confiança. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Da mesma maneira diziam também os outros. Pedro negou Jesus diante de um servo do sumo sacerdote, enquanto se aquecia em uma fogueira. Então, cuidado, irmão, cuidado com o excesso de confiança, cuidado em questionar Jesus, cuidado com o eu, vigie. O inimigo do homem é ele mesmo. O terceiro passo de Pedro para a negação foi o excesso de confiança. Apesar das repetidas advertências de Jesus, Pedro recusou-se a acreditar na possibilidade do fracasso pessoal. No que ele dizia respeito, ele não poderia de maneira alguma negar o seu Senhor. Quantos hoje não procedem de igual forma, se julgam superiores aos demais? Eu posso ir em tal canto, eu posso fazer isso, eu posso aquilo, porque eu me garanto. Cuidado, cuidado, porque o excesso de confiança é o terceiro degrau, é o terceiro estágio, é o terceiro passo para a queda diante do Senhor. Vamos avante, vamos para o quarto. Falta de oração. Porque quem ora não tem esses 3 primeiros estágios. Mas a falta de oração leva exatamente a isso. Porque a falta de oração, ela nutre a carne. Nutre a carne, que por sua vez escraviza o espírito, cegando a visão espiritual. Olha aí, vamos lá. Veja a palavra. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. Interessante, irmão, que não era só Pedro que Jesus pediu para orar, eram os 3 mais achegados. Pedro, Tiago e João. Mas por que Jesus disse a Pedro? Exatamente porque Pedro era aquele cara intrépido, aquele cara que em tudo queria ter preeminência. Vê que ele meteu a espada na orelha do soldado e cortou. Então, a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é requerido. Então, Jesus dirigiu-se a ele e disse a Pedro. Então, nenhuma hora pudeste. Olha que Jesus falou no singular. Como se ali só tivesse Pedro, não tivesse Tiago nem João, mas estava Tiago e João e Pedro. Olha aí, Jesus. Então, não disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? São Mateus 26, 40. Ele falou no singular, dirigindo-se a Pedro, porque horas antes, momentos antes, Pedro tinha dito que nem que morresse, não negava Jesus. Porque todo esse diálogo foi na hora da Santa Ceia. Jesus avisou, esta noite ferirão o pastor, dispersarão as ovelhas, Aí, né? Aí, quando terminou a ceia, Jesus foi para o Getsêmani, pegou Pedro, Tiago e João, levou assim perto e disse, fica aqui, velai comigo, orai comigo. E Pedro e os outros 2 também não puderam. Mas ele dirigiu-se a Pedro, porque Pedro achava-se que era a cocada eleita, né? Pedro, que há pouco tempo atrás, tá vendo, estava disposto até morrer por Jesus, não pôde ajudar ele em oração por 1 hora. Excesso de confiança leva à falta de oração. É interessante notar que todos dormiram, mas ele dirigiu-se a Pedro. Por quê? Exatamente o que eu disse, porque ele tinha dito que estava pronto até morrer pelo Senhor, mas não estava pronto para orar 1 hora com o Senhor. Cuidado
com o excesso de confiança. Temos aqui agora uma meditação e voltaremos já. Quando eu penso nos personagens das Escrituras, eu fico impactado com as coisas que eles fizeram. Sansão, Davi, Moisés, Paulo, Pedro, é incrível. E Daniel? Daniel, então, é um dos meus favoritos. Mas olhando de novo para as Escrituras, a gente percebe que, na verdade, não foram eles que fizeram. Foi Deus através deles. É sempre Deus. Eu quero que você pense comigo sobre isso hoje. A Bíblia é um livro de Deus, é uma história de Deus, é tudo sobre Deus. É Deus no início, Deus no fim. É por Ele, através dEle e para Ele. É tudo dEle, é tudo dEle. Agora pense também no seu ministério, nos seus dons, nas suas habilidades. As pessoas são abençoadas, a igreja é edificada. Deus opera, mas não vem de você, não vem de mim, não vem de nós, é Deus agindo. É bom saber disso, não é? Porque um dos maiores problemas na vida do homem, na história da humanidade, é o excesso de confiança. Excesso de confiança é um problemão. E todas as vezes que eu penso em excesso de confiança, eu lembro no texto de Mateus capítulo 4, o inimigo tentando Jesus, colocando Jesus contra a parede. Ele diz assim: jogue-se daqui, pule, Deus vai te guardar, vai te proteger, vai amenizar a sua queda, vai te salvar, vai, confie nele. Mas Jesus então responde com muita autoridade, convicção e, acima de tudo, humildade. Jesus diz: calma, calma, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não coloque Deus à prova. Então Jesus nos dá uma lição incrível. Não importa quão magnífica seja a operação de Deus na nossa vida ou através de nós, nós precisamos sempre lembrar que é Deus agindo. O excesso de confiança vai nos derrubar, mas a humildade nos colocará de pé. Não vamos colocar Deus à prova. É Ele que está agindo o tempo todo. Quem faz a obra de Deus é Deus. Muito bem, após esta meditação, vamos continuar. Vamos avante, né? Vamos avante para ver mais um estágio, mais um degrau, mais um passo que damos quando cedemos à tentação. É o zelo mal orientado. Zelo mal orientado. Vejamos alguma coisa tendo como exemplo Pedro, porque é Pedro que a gente escolheu, porque não há um exemplo assim mais perfeito, completo do que o de Pedro. Graças a Deus que ele foi restaurado, chorou amargamente e deu a vida pelo seu Senhor, morrendo crucificado de cabeça para baixo. Após longo momento de luta sozinho, Jesus retorna para seus discípulos e os encontra dormindo pela terceira vez. Ele os diz: levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me trai. São Marcos 14, 42. Pedro, cheio de excesso de confiança e sem orar, entrou na quinta fase da sua queda, que foi exatamente o zelo mal orientado. Vejamos o que Pedro fez neste momento. Então Simão Pedro, que tinha a espada,
desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João 18:10. Olha aí o zelo exagerado. 6 perguntas para termos um bom zelo. Vamos ver essas perguntas para termos um zelo que agrada ao Senhor. Vamos lá. A primeira pergunta. Entreguei completamente este desejo ao Senhor? Esse meu desejo, esse meu zelo, eu entreguei completamente ao Senhor? Segundo, é verdadeiramente plano de Deus ou apenas a minha própria vontade? Faça esta pergunta a você. Terceiro, estou aguardando que o Senhor abra as portas ou eu estou forçando impacientemente as coisas a acontecer? Ah, irmão, já fiz muito isso e tenho sido decepcionado. Não force. Aprenda a lição. Quarto, tenho certeza que estou dentro do tempo divino? Ou seja, aquilo que eu quero, aquele meu desejo, aquela minha vontade, ela está dentro do tempo de Deus? 5. Estou recorrendo a métodos humanos na tentativa de realizar a obra de Deus? Tomo como exemplo Sara. Se lembra que Deus prometeu um filho a Abraão? Mas Sara usou métodos humanos. Naquela época era comum pegasse uma escrava, dar ao seu senhor e através daquela escrava ter filhos. Foi o que Sara fez com Agar. E ainda hoje está aí o problema entre Israel e os árabes, os palestinos. Sexta, estou fazendo isso porque Deus me chamou a fazer ou porque eu quero ter sucesso? Cuidado. Pastor Damasceno, você está gravando esse trabalho para ensinar porque Deus lhe chamou para isso? Ou você está querendo ganhar dinheiro, aparecer? Tenha cuidado, vigie. O zelo é uma coisa maravilhosa quando inspirado pelo Senhor. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2,17. Contudo, quando o zelo é gerado pela carne, transforma-se em instrumento de Satanás. Já pensou se a guarnição que veio prender Jesus tivesse reagido à ação inesperada de Pedro e matado todos ali? Como Jesus teria chegado à cruz? Como o brado de estar consumado teria sido dado? Vocês estão vendo, irmão, como Satanás pôs em risco o plano de Deus, de Cristo chegar à cruz. Mas graças a Deus, Cristo operou ali um milagre, curou a orelha do soldado e tudo ficou em paz. Graças a Deus, Jesus interviu no zelo errado de Pedro, curando a orelha de Malco. E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta! E tocando-lhe a orelha, o curou. São Lucas 22:51. Vamos para mais um estágio da queda, da tentação, que é distanciamento. Seguir Jesus de longe. Vamos lá. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. São Mateus 26:56. Mas Pedro seguiu à distância. São Mateus, né, mesmo capítulo, verso 58. E Pedro seguiu de longe. O Pedro que estava disposto até morrer, seguiu Jesus de longe.
O fato de Pedro seguir Jesus de longe não foi o medo, mas a decepção. Ele estava vendo tudo que ele acreditava ir por água abaixo. Ele não compreendia o plano de Deus. É sempre assim. Quem não compreende o agir de Deus, o está seguindo à distância. Sempre, sempre é assim. Mais uma etapa para a queda. Creio que parece que é a última. Comunhão com o mundo. Cuidado. Cuidado. Comunhão com o mundo. Eis que Pedro jamais teve a intenção de negar Jesus. Era a última coisa que lhe passava pela cabeça enquanto seguia Jesus ao pátio de Caifás, o sumo sacerdote. O fracasso de Pedro não foi um ato isolado, foi a culminação de uma série de decisões que levaram a isso. A solidão. Pedro errou quando abandonou o grupo dos discípulos, seguindo Jesus de longe. Mesmo fugindo com medo, que era algo normal, dada a situação do momento, os discípulos estavam juntos, Pedro não estava sozinho. A má companhia. Pedro preferiu não fugir com os discípulos e vir até o pátio de Caifás. Com a desculpa de se aquecer no fogo, veio a juntar-se com soldados ímpios. Aí veio a queda, veio a negação. Assim que Pedro se reuniu aos que estavam ao redor do fogo, uma mulher o reconheceu. Este também estava com ele, com Jesus. Lucas 22:56. Aí veio a queda. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Meu Deus, que situação. São Lucas 22:57. Poucas horas antes, Pedro estava com Jesus. Agora diz: mulher, não o conheço. Que queda feia. Embora Deus tenha prometido providenciar um meio de escape, todas as vezes que somos tentados, não há, tá aí a referência, não vem sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus quem não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. É nossa responsabilidade, é minha, é sua, procurá-lo tão logo a tentação sussurre suas sugestões enganadoras. Pedro não agiu assim, por isso teve que chorar amargamente. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, querido irmão, quem fala com você é o irmão Misael. Estou passando aqui rapidinho só para agradecer por ter assistido o nosso vídeo e pedir que o irmão deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novo vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém conhecido, algum familiar, para a gente estar podendo levar aí o conhecimento bíblico ao maior número de pessoas através do nosso canal. Desde já eu agradeço novamente e até o próximo vídeo.